Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra imensa estar aqui à frente de todos vocês para falar um pouco sobre tudo aquilo que eu estudei nos últimos 15 anos, pelo menos, né, Dani? Agradecer a coordenação da SOCESP, o Departamento de Educação Física. De fato, após praticamente 10 anos de docência, estar convosco é algo muito especial para mim, e principalmente falar sobre aquilo que eu mais sou apaixonado, aquilo que eu mais amo, que é falar sobre exercício físico e disfunções cardiometabólicas e alterações do sono. Depois da aula, da excelente aula, ilustríssima aula da professora Sara, fica muito fácil falar sobre o efeito do exercício físico. Muitas coisas do que serão ditas aqui sobre a relação entre a apneia obstrutiva do sono, assim como os distúrbios cardiometabólicos, falam diretamente sobre toda a fisiopatologia muito bem explicada agora nessa última aula. Muito obrigado, inclusive, Sara, pela introdução, pela explicação excelente que você falou sobre a apneia do sono. Muito bem, então eu gostaria de trazer um caso a todos vocês, um caso clínico que aconteceu há aproximadamente 8 meses lá na cidade de Bragança Paulista, com o nosso aluno, com o nosso paciente lá do hospital. Um homem de 52 anos, fisicamente inativo, fisicamente inativo, com IMC de 31,2 e circunferência de cintura de 104 centímetros, de acordo com a medida da Diretriz Brasileira de Síndrome Metabólica, ou seja, o ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca, exatamente no ponto médio axilar médio, com a glicemia em jejum de 8 horas de 117 miligramas por decilitro, triglicerídeos de 158, HDL de 38, pressão arterial clínica de 138/90, índice de apneia e hipopneia de 34 eventos por hora de sono, sem qualquer tipo de tratamento farmacológico, assim como nenhum tratamento com dispositivos CPAP ou avanço mandibular, e que iniciou a prática de exercícios físicos, do treinamento físico propriamente dito. No caso, o treino foi composto de exercícios cíclicos de metabolismo predominantemente aeróbio, assim como os exercícios resistidos. É indiscutível que o CPAP é o padrão ouro no tratamento da apneia obstrutiva do sono. No entanto, o tema dessa aula é falar sobre exercício físico. Por isso que eu vou destacar o efeito fundamental que é realizar não o exercício físico propriamente dito, mas a atividade física. É importante que muitas vezes a gente pensa que é só o exercício físico que funciona, mas não. O simples fato de caminharmos já exerce ajustes benéficos do ponto de vista fisiológico, inclusive na perspectiva da apneia obstrutiva do sono. Vejam, os senhores, que quanto menor for o número de passos que o indivíduo dá, maior será o índice de apneia e hipopneia. Tanto quando a gente analisa ao longo do sono, ou seja, envolvendo o sono não REM, assim como o sono REM, que é expresso aqui nesse gráfico do meio, ou seja, quanto maior for o número de passos, lembrando que para caracterizarmos o indivíduo fisicamente ativo, ele precisa realizar pelo menos 150 minutos de atividade física na semana ou pelo menos 10 mil passos por dia. E olha só que interessante, chama a atenção dos senhores que quando o indivíduo realiza cerca de 10 mil passos por dia, o índice de apneia e hipopneia dele é inferior em comparação àquele indivíduo que realiza menos de 5 mil passos ao dia. E nós estamos falando do quê? De atividade física normal. E não necessariamente que essa atividade física precisa ser contínua, ou seja,
30 minutos sem pausa. Não, ele pode realizar 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, mas que faça atividade física. E aqui, não menos importante, eu trago um outro gráfico que corrobora e vai ao encontro do que a doutora Sara falou sobre o quadro de hipoxemia, sobre dessaturação de oxigênio, já que isso está intimamente relacionado às espécies reativas de oxigênio, assim como o quadro inflamatório. Vejam que o indivíduo que realiza mais passos ao longo do dia, ele se mantém ao longo da noite numa dessaturação inferior, ou seja, ele não desce em comparação àquele indivíduo que realiza, por exemplo, 6.000 passos, 5.000 passos ao longo do dia. O indivíduo que realiza 5.000 passos, normalmente ele pode dessaturar a valores inferiores a 90% de saturação de oxigênio. Então vejam quão importante é nós mantermos os nossos pacientes fisicamente ativos. Essa meta-análise, publicada em 2014, mostra que o indivíduo que tem apneia obstrutiva do sono e que passa a realizar atividades físicas regulares apresenta uma redução no índice de apneia e hipopneia de 32%. Ou seja, é um valor extremamente significativo, extremamente expressivo. Essa outra meta-análise também com dados ainda mais robustos, tanto em relação à amostra, assim em relação à diminuição, a redução do índice de apneia e hipopneia, mostrando que a queda é em torno de 8 eventos por hora de sono, ou seja, o indivíduo com apneia que faz atividade física, ele vai normalizar? Provavelmente não, mas ele pode mudar a classificação da doença, deixando de ter apneia grave para ter apneia moderada ou apneia moderada para apneia leve. Então vejam que isso trará repercussões fisiológicas extremamente expressivas. Mas, afinal, por que o indivíduo, quando realiza o exercício físico, promove ajustes que reduzem o índice de apneia e hipopneia? Vejam, esse estudo clássico de Pepper em 2000, anos 2000, mostrando que a relação entre sobrepeso e obesidade impacta diretamente na gravidade da doença. Mas o inverso também é verdadeiro. O indivíduo que tem sobrepeso e obesidade, mas que por algum motivo emagreceu, perdeu gordura corporal, provavelmente haverá uma redução da gravidade da apneia obstrutiva do sono. Vejam que o indivíduo que reduz cerca de 10% no peso corporal apresenta uma redução de aproximadamente 5 a 10% no índice de apneia e hipopneia. E quando essa perda de peso é ainda maior, ou seja, cerca de 20%, a redução passa a ser ainda mais expressiva. Vejam só o percentual da redução do peso, do aumento do peso corporal, impactando no aumento do índice de apneia e hipopneia. Ou seja, ela é extremamente proporcional e exponencial. Aqui eu trago para vocês, muitas vezes a gente vê apenas números e quando a gente demonstra algumas imagens, as coisas ficam ainda mais expressivas. Vejam, olha só, quando o indivíduo ele começa a perder peso, há uma queda de aproximadamente 48% no índice de apneia e hipopneia. E vejam essa ilustração. Aqui eu trago para vocês a via aérea superior de um indivíduo com sobrepeso e ou obesidade e percebam nesse corte frontal como o tecido adiposo é acumulado nessa região e comprime literalmente a via aérea superior. Então é exatamente isso que provoca o estreitamento, provocando o sintoma que a gente chama de ronco, né? Então a pessoa ela tem esse estreitamento e por conta disso há uma vibração da via aérea promovendo esse sintoma que muitas vezes a princípio pode parecer algo pejorativo, né? Muitas vezes é digno de piada, mas que na verdade tem um cunho extremamente sério, principalmente do ponto de vista de saúde. Por outro lado, quando esse indivíduo emagrece, olha só o que acontece, aumenta o diâmetro da via aérea superior e isso é extremamente impactante em relação aos desfechos. A doutora Sara falou sobre isso, que
o acúmulo de gordura não ocorre apenas na região central, não ocorre apenas na região de glúteo, não ocorre apenas na região das coxas, mas ocorre também na região de via aérea, principalmente na região da língua. E olha só o que acontece quando há esse acúmulo. Ocorre uma obstrução da via aérea superior pelo acúmulo de gordura. No entanto, quando o indivíduo emagrece e perde esse tecido adiposo em excesso, a via aérea ela aumenta em calibre, diminuindo a resistência da passagem do ar ao longo da via aérea superior. Esses dois clássicos estudos fizeram a seguinte investigação. Colocaram pacientes com apneia obstrutiva do sono e ao longo de 4 meses eles foram submetidos ao exercício físico por uma frequência de 3 vezes na semana, consistindo de exercícios cíclicos aeróbio, assim como exercícios resistidos. Os exercícios cíclicos foram compostos pelo ciclo ergômetro de membros inferiores, sendo que a sessão era de 40 minutos entre o primeiro e o segundo limiar ventilatório, associado a um déficit calórico de menos 500 quilocalorias. E olha só o que aconteceu, pessoal. Houve a redução do índice de apneia e hipopneia de 31 para 17, ou seja, inicialmente eram pacientes grave e que após o protocolo de exercício físico, após os 4 meses, eles chegaram muito próximo à apneia leve. E o que aconteceu com o peso deles? Houve uma redução expressiva do peso, cerca de 7 quilos a menos, e que corrobora exatamente com aquele estudo que foi publicado por Pepper em 2000. Esse outro estudo, realizado pelo mesmo grupo de pesquisas, observou que o grupo que foi submetido ao mesmo protocolo de exercício físico associado ao déficit calórico apresentou uma redução do índice de apneia e hipopneia de 34 para 18. Olha só esses valores também chegando próximo à gravidade leve, à classificação leve, associado à perda de peso. Olha só, de 87 quilos para 82 quilos, ou seja, menos de 5 quilos ao longo de 4 meses. Mas percebam que toda essa repercussão do ponto de vista de índice de apneia e hipopneia ocorreu pelo emagrecimento, ou seja, o emagrecimento, a perda de peso é fundamental para que haja a melhora do índice de apneia e hipopneia. Esse outro estudo mostrou, na verdade foram 12 indivíduos que também foram submetidos ao protocolo de exercício físico, tanto exercícios resistidos assim como exercícios cíclicos, associados ao déficit calórico, em torno de 400 a 500 quilocalorias dia a menos. E o que a gente observou é que houve uma redução expressiva do peso corporal, demonstrando que para haver emagrecimento, para haver perda de peso, é necessário não só que se realize a atividade física ou exercício físico, mas que seja feito também um plano alimentar caracterizado por déficit calórico. Quando não há déficit calórico, não ocorre emagrecimento. E associado a esse emagrecimento, o que nós observamos? Exatamente a redução do índice de apneia e hipopneia. Olha só que interessante. Inicialmente, esses indivíduos apresentavam um índice de apneia e hipopneia de 24 e após o protocolo de 18, ou seja, uma queda que corrobora as últimas meta-análises, havendo uma redução do índice de apneia e hipopneia de quase 7 eventos a menos por hora de sono. E esse gráfico de correlação ilustra muito bem que quanto maior for a mudança absoluta do peso corporal, ou seja, aqueles indivíduos que perderam muito peso corporal, também apresentaram um menor índice de apneia e hipopneia, ou seja, maior foi a queda do índice de apneia e hipopneia. Então vejam quão expressivo que é nós tomarmos cuidado em relação ao controle do peso corporal. Muito bem, só que agora eu trago um cenário que, pelo menos para nós, profissionais de educação física, é muito recorrente. Quem aqui nunca pegou um aluno que faz muita atividade física, faz muito exercício físico,
você faz toda a avaliação dele como deve ser feita e após 3, 4, 6 meses, quando ele sobe na balança, ele chega para você e fala: professor, eu não emagreci. Quem nunca? É a maioria, não é? Isso elucida que o reestabelecimento do plano alimentar é fundamental para que seja atingido esse objetivo. Mas será que se ele não emagrecer, ele não irá obter benefícios em relação à classificação da apneia obstrutiva do sono? Foi exatamente essa a proposta dessa meta-análise, em que os indivíduos fizeram apenas exercícios físicos, todos os ensaios clínicos foram submetidos com o exercício físico apenas, sem a realização de déficit calórico. E que a gente observou que, mesmo sem haver redução do peso corporal, mesmo sem haver redução do índice de massa corporal, os indivíduos reduziram o índice de apneia e hipopneia, inclusive muito próximo daqueles observados quando o indivíduo emagreceu, ou seja, uma redução de aproximadamente 7 eventos por hora de sono. E observem um dado importante. Do ponto de vista qualitativo, eles melhoraram a eficiência do sono, o que, por sua vez, será discutido adiante sobre a arquitetura do sono. E não menos importante, o aumento do VO2 pico. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que esta é uma variável fundamental do ponto de vista de prognóstico, principalmente. Vejam só que interessante. Outras meta-análises mostrando que, mesmo quando o indivíduo não emagrece, ele melhora o índice de apneia e hipopneia. Ou seja, fazer atividade física, fazer exercício físico, mesmo que não haja emagrecimento, observamos uma queda de 42% do índice de apneia e hipopneia, independente da alteração do IMC. Esse outro clássico estudo, publicado em 2011 por Klein, ele submeteu um grupo ao exercício físico, sendo que o exercício físico ele era feito 4 vezes na semana, por 40 minutos de exercícios cíclicos, com a intensidade de 60% da frequência cardíaca de reserva, junto com treinamento resistido por 2 vezes na semana, consistido de 8 exercícios e 2 séries de 12 repetições a cada exercício. Esses indivíduos eles não tiveram tratamento prévio com CPAP, tampouco ao longo do protocolo. O que a gente observou? Que do ponto de vista de IH, houve uma redução de aproximadamente exatamente 7 eventos de apneia obstrutiva do sono a menos em comparação ao período pré-protocolo de treinamento físico. E não menos importante, vejam o que aconteceu com o grupo, com os pares que não fizeram absolutamente nada. Será que eles se mantiveram? Muito pelo contrário, eles aumentaram o índice de apneia e hipopneia, ou seja, além de promover a redução, o exercício físico ele consegue controlar e manter a gravidade da doença. Então isso é fundamental quando nós formos aplicar. Muitas vezes vocês vão pegar alguns estudos, ler alguns estudos sobre essa temática, e vocês observarão que a redução não foi estatisticamente significativa. Saibam que o simples fato dele deixar de progredir a doença já é algo muito importante. Esses outros 2 estudos clássicos na literatura envolvendo o exercício físico também mostrou que houve uma redução significativa do índice de apneia e hipopneia, em torno exatamente de 6 a 7 eventos de apneia e hipopneia a menos. Mas por que o exercício físico promove tais adaptações, tais melhoras, mesmo que o indivíduo não emagreça? Ficou evidente que o excesso de gordura, a obesidade, promove o estreitamento da via aérea. Por que será que o exercício tem essa capacidade propriamente dita? Vejam só, pessoal, esse estudo realizado em apenas 1 semana, em que os indivíduos realizavam caminhadas. O simples fato de caminhar de manhã e à tarde, sendo que cada uma dessas sessões era feita por 45 minutos,
com uma velocidade média de 5 km. Foram submetidos os voluntários à ressonância magnética da região da via aérea superior. E o que aconteceu, pessoal? Vejam, inclusive já foi discutido hoje sobre aquele indivíduo que é sedentário, que permanece muito tempo sentado. E o que a gente observa? Mesmo indivíduos saudáveis, ao longo do dia, há um aumento do acúmulo de fluidos nas regiões inferiores, nos membros inferiores, caracterizado por um edema. O que acontece é que esse indivíduo, à noite, ele se deita e, ao se deitar, há uma redistribuição desses fluidos, desse edema, exatamente para a região de membro superior, inclusive na região de via aérea superior. Esse acúmulo de líquido redistribuído para a região de via aérea superior acaba diminuindo o volume da faringe, o volume do fluxo aéreo faríngeo. E isso é um dos fatores que contribuem para o aumento da gravidade da doença. Por outro lado, se esses indivíduos começam a fazer exercício, mesmo que ao longo de uma semana apenas, o que a gente observa é que esses indivíduos, eles não alteram essa redistribuição de fluidos. Isso porque muitas vezes ele nem acumula fluido na região de membro inferior. Por outro lado, aquele indivíduo que não fez absolutamente nada, houve um aumento desses fluidos, dessa redistribuição de edema. E isso está intimamente relacionado e é elucidado por esse gráfico à direita. Olha só, pessoal, quanto maior for a redução do fluido de membros inferiores, maior será a queda do índice de apneia e hipopneia, corroborando a teoria de que o acúmulo de fluidos, o acúmulo de edema é um dos fatores preponderantes para o desenvolvimento e para o agravamento da doença. Aqui, como vocês podem observar, tem a diferença do volume de ar da região faríngea antes do indivíduo dormir e após o indivíduo dormir. O que aconteceu? De manhã, houve uma redução do volume de ar da região faríngea. Por outro lado, aqueles indivíduos que fizeram o exercício físico, o volume de ar da região faríngea, após uma noite de sono, não foi alterado. E isso ocorre principalmente porque, vejam essas belas imagens de ressonância magnética, mostrando que os indivíduos que não fizeram nada, antes deles se deitarem, como que estava a região faríngea? Com um volume de aproximadamente 8 centímetros cúbicos. Após a noite de sono, houve uma redução da via aérea faríngea. Por outro lado, os indivíduos que fizeram o exercício físico praticamente não alteraram a via aérea. Logo, o volume aéreo dessa região se manteve pérvio ao longo da noite. E isso se explica exatamente por esta não redistribuição de líquidos de edema da via aérea superior. Um outro mecanismo, uma outra teoria que justifica a redução do IH, mesmo sem que haja redução do peso corporal, é em relação à atividade muscular, ao tônus muscular da região da via aérea superior, assim como dos músculos inspiratórios e expiratórios. Como vocês podem observar, foram submetidos ao longo de 6 semanas exercícios tanto em ciclo ergômetro de membro superior, assim como em ciclo ergômetro de membros inferiores, indivíduos que realizaram ao longo de 3 vezes na semana, com uma sessão de 2 horas e meia, e o que nós observamos é que esses indivíduos eles não apresentavam apneia obstrutiva do sono, mas apresentavam prejuízo em relação, uma limitação em relação ao fluxo aéreo crônico. E a gente observou que esses indivíduos, após o protocolo de treinamento físico, houve um aumento da força muscular inspiratória, assim como expiratória, demonstrando que, quando realizamos exercício físico, aqui eu gostaria de destacar também o efeito da força, o aumento da força muscular de outros grupamentos musculares,
como, por exemplo, o aumento da força do quadríceps, isso impacta diretamente no aumento do tônus da musculatura de região de viária superior, como, por exemplo, a musculatura de gênio-glosso, de hipoglosso, impedindo que haja essa colapsabilidade ao longo da noite. E vale destacar que esses efeitos não são agudos, são efeitos crônicos, eles permanecem ao longo de semanas, ao longo de meses, diferentemente do CPAP, por exemplo, que é algo que ocorre só no momento que o indivíduo usa. Se o indivíduo deixa de usar em uma noite, retorna-se toda a gravidade da doença. Já o exercício físico, não. As adaptações estão intimamente relacionadas a um processo crônico. Esse outro estudo, inclusive, foi muito interessante, que ele fez, ela fez, não só com indivíduos com apneia obstrutiva do sono, mas também com indivíduos com insuficiência cardíaca. E a gente sabe muito bem que a arquitetura do sono está intimamente relacionada com a gravidade da doença, assim como a prevalência dos eventos de ordem obstrutiva. Isso porque, quando atingimos sono de fase não REM 1 e 2, há um aumento da probabilidade de ter os eventos de ordem obstrutiva, assim como no sono REM. Por outro lado, o sono não REM de fase 3, por alguns mecanismos, como por exemplo, pelo próprio aumento do tônus da musculatura, ocorre uma redução do índice de apneia e hipopneia. Então, o racional do estudo foi, será que se houver uma rearquitetura do sono, se aumentar a fase 3 do sono não REM, haveria uma redução do índice de apneia e hipopneia? E foi exatamente isso que foi observado nesse estudo. Observem que, antes do protocolo de exercício físico, o tempo em percentual da fase 3 do sono não REM era de aproximadamente 7, em comparação aos outros. Após o protocolo de exercício físico, praticamente dobrou o tempo na fase 3 do sono não REM. E isso impactou diretamente na redução do índice de apneia e hipopneia, principalmente nos indivíduos que apresentavam insuficiência cardíaca e apneia obstrutiva do sono. Apesar de não ser uma medida diretamente relacionada com a apneia obstrutiva do sono, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores sobre o VO2 pico. E a gente sabe muito bem que quanto maior for o VO2 pico do indivíduo, esse é um dos principais parâmetros, inclusive, de saúde. Ou seja, esses indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono e que após um período de treinamento físico de 3, 4, 6 meses, nós observamos um aumento em torno de 25% do VO2 pico. A gente sabe muito bem que essa adaptação, apesar de não ser a maior de todas, a gente sabe muito bem que os limiares ventilatórios são muito mais sensíveis em relação ao treinamento, a gente sabe muito bem que o VO2 pico, quando aumenta, a gente observa uma redução da taxa de mortalidade. Inclusive, é um dos principais fatores de prognóstico, seja em paciente com apneia, seja em paciente com insuficiência cardíaca, seja em paciente com doença arterial coronariana. Enfim, é importante observar e avaliar esse parâmetro fundamental para a saúde. Mas nós falamos sobre tudo isso, e o treinamento, ele influencia positivamente nos parâmetros cardiometabólicos que se caracteriza a síndrome metabólica no paciente com apneia obstrutiva do sono? Essa meta-análise mostrou que alterações do estilo de vida estão intimamente relacionadas principalmente à queda da pressão arterial sistólica e diastólica, assim como queda na glicemia de jejum, assim como na circunferência da cintura. Não observaram grandes mudanças do ponto de vista da lipemia. Os níveis de triglicerídeos e de HDL não se mostraram tão sensíveis em comparação aos outros marcadores.
Existe um estudo que mostrou que os indivíduos que são submetidos à cirurgia para correção da via aérea superior mostraram resultados extremamente positivos em relação aos triglicerídeos. Mas será que é por conta da cirurgia que provocou o aumento? Na verdade, não. A grande discussão dos autores foi que, quando o indivíduo faz cirurgia, de certa forma há uma restrição calórica, há uma restrição energética, o indivíduo acaba emagrecendo. E a gente sabe muito bem que o emagrecimento, a restrição calórica, está intimamente relacionada principalmente aos níveis de triglicérides. Foi o único estudo que mostrou essa grande diferença nessa população em especial. E aqui eu gostaria de trazer um marcador fisiológico que parece ser fundamental em toda a rede fisiopatológica envolvendo a apneia obstrutiva do sono. Eu chamo a atenção dos senhores na atividade nervosa simpática de indivíduos com apneia obstrutiva do sono antes de realizarem um protocolo de exercício físico. Pasmem os senhores. Esses pacientes, além de terem apneia, eles também tinham insuficiência cardíaca, que com certeza acaba impactando no efeito acumulativo. Mas os valores médios eram em torno de 60 disparos por minuto. Para aqueles que pouco conhecem sobre o tema, um indivíduo saudável, o número de disparos é em torno de 20 a 25. Ou seja, esses indivíduos mais que dobraram os disparos simpáticos. E o que o sistema nervoso simpático exacerbado reflete diretamente na nossa saúde? Um aumento do trabalho cardíaco, um aumento da resistência vascular periférica, o estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando renina, aumentando angiotensina 2, aumentando a aldosterona, que por sua vez irá impactar diretamente na retenção de sódio e, consequentemente, água, impactando no acúmulo de fluidos em membros inferiores, que a gente já discutiu. Só que a partir do momento que esses indivíduos eles começam a fazer exercícios físicos, no caso, ao longo de 4 meses, por 3 vezes na semana, com a intensidade entre o primeiro limiar até 10% abaixo do segundo limiar ventilatório, nós observamos o quê? Uma redução expressiva da atividade nervosa simpática, alterando, revertendo todo o processo sistêmico que até então fora desencadeado. Vejam só que interessante, após o protocolo de treinamento, o que aconteceu com o número de disparos da atividade nervosa simpática? Foi estatisticamente significativo em comparação aos seus pares que não fizeram exercício físico. E aqui um outro estudo para corroborar esse dado em pacientes com apneia e com insuficiência cardíaca, agora pacientes com apneia e síndrome metabólica. Quando estes foram submetidos ao protocolo de treinamento físico, a gente observa uma queda da atividade nervosa simpática após os 4 meses de exercício. Muito pelo contrário, os indivíduos do grupo controle, eles se mantiveram nos mesmos valores. E aqui eu trago um outro gráfico de correlação, mostrando que quanto menor for o índice de apneia e hipopneia, ou melhor, quanto maior for a queda do índice de apneia e hipopneia, maior será a queda da atividade nervosa simpática, ou seja, a gravidade da doença está intimamente relacionada com o aumento do sistema nervoso simpático, assim como o inverso também é verdadeiro. Se eu reduzo o índice de apneia e hipopneia, eu reduzo a atividade nervosa simpática. Então vejam quão importante que é esta variável fisiológica ser controlada, ser avaliada. Mas é importante também não só nós analisarmos a atividade nervosa simpática em si, mas quais são os mecanismos que provocam essa queda? O que está acontecendo no organismo desse indivíduo quando ele faz a atividade física e que promove essa redução da atividade nervosa simpática? E quando a gente para pensar na fisiopatologia da doença, o que deve vir
primeiramente a nossa mente. E que, inclusive, a polissonografia 1, 2 e 3 não nos fornece, a polissonografia 4 fornece. A carga hipoxêmica. Igual a doutora Sara falou, o quão profundo é o seu mergulho. Porque quanto maior for profundo o seu mergulho, maior será o nível de hipoxemia e reoxigenação. E por que eu digo isso? Porque existem receptores altamente sensíveis exatamente ao nível de hipoxemia. Ou seja, os quimiorreceptores periféricos, localizados no seio carotídeo, no corpo carotídeo e na artéria aorta, e que, quando são estimulados, irão promover o aumento da atividade nervosa simpática. Só que em pacientes com apneia obstrutiva, essa ativação dos quimiorreceptores periféricos se torna ainda maior, caracterizando um quadro de hiperativação, hiperresponsividade dos quimiorreceptores periféricos, ou seja, aqueles que são altamente sensíveis ao quadro de hipoxemia. Mas vejam, quando esses pacientes são submetidos ao exercício físico, olha o que a gente observa. Que, após o protocolo de exercício físico, mesmo sendo exposto ao nível de hipoxemia, ou seja, uma concentração de apenas 10% de oxigênio, que é a manobra que utilizamos para estimular os quimiorreceptores periféricos, o que a gente observa é uma queda da responsividade através da queda da atividade nervosa simpática durante a hipoxemia. E quando a gente analisa os quimiorreceptores centrais, localizados no tronco encefálico, será que ocorre a mesma adaptação? Vejam que, antes do protocolo de treinamento físico, a atividade nervosa simpática estimulada pelos quimiorreceptores centrais são bem próximos aos valores obtidos após o treinamento físico. Ou seja, parece que as adaptações, ou melhor dizendo, os ajustes crônicos promovidos pelo exercício físico no paciente com apneia obstrutiva do sono está intimamente relacionado aos ajustes de quimiorreceptores periféricos, ou seja, induzidos pela hipoxemia. Um outro mecanismo tão importante quanto os quimiorreceptores do ponto de vista de exacerbação e controle da atividade nervosa simpática diz respeito ao mecanismo dos baroreceptores. A gente sabe muito bem que em pacientes com apneia obstrutiva do sono há uma dessensibilização dos baroreceptores. E isso culmina no aumento da atividade nervosa simpática, não só no repouso, assim como durante o exercício, assim como durante a atividade física. No entanto, quando esses indivíduos são submetidos ao exercício físico, o que a gente observa? Um aumento no ganho da ativação dos baroreceptores. Ou seja, eles deixam de ser dessensibilizados e passam a ter uma sensibilidade maior. E aquele delay, ou seja, aquele retardo que existia naquele paciente que não fazia atividade física, ele deixa de ocorrer. Vejam que, antes do protocolo de exercício físico, havia um delay quando os baroreceptores eram estimulados, ou seja, ele demorava mais para ser estimulado. Um exemplo na prática, muitas vezes a gente aqui na academia, a gente fica muito restrito à prática, à teoria, né? Mas é igual aquele idoso que tem apneia e que quando ele está sentado e ele levanta subitamente, o que ele sente? Uma lipotímia, uma tontura. E que quando ele faz atividade física, esse retardo para que haja ativação dos baroreceptores deixa de acontecer. E isso está intimamente impactado na redução da atividade nervosa simpática muscular após o protocolo de exercício físico. E falando das alças autonômicas, não menos importante, eu gostaria de destacar também a alça ergorreflexa, composta pelos mecanorreceptores e metaborreceptores musculares. E a gente sabe muito bem
que ela também está diretamente relacionada com esse aumento da atividade nervosa simpática muscular no repouso, assim como durante o exercício físico. Dados prévios nos mostram que indivíduos, quando apresentam um estímulo pela via mecanoreceptora, ou seja, quando há contração muscular, a gente observa um aumento da atividade nervosa simpática. Por outro lado, quando há ativação dos metaborreceptores, é exatamente o inverso, ou seja, eles apresentam uma dessensibilização desses receptores e que impactam também diretamente no aumento da atividade nervosa simpática. Como vocês podem observar, esse estudo mostrou que antes do início do protocolo de exercício físico, a resposta da atividade nervosa simpática quando os mecano e metaborreceptores eram estimulados era relativamente alta. No entanto, quando esses indivíduos foram submetidos ao protocolo de exercício físico, houve uma redução do número absoluto de disparos. De certa forma, isso vai em encontro, juntamente com a alça quimiorreflexa periférica, com um quadro de dispneia, com um quadro de hiperventilação que um paciente com apneia obstrutiva do sono e insuficiência cardíaca pode ter. Inclusive, esse é uma das principais características do indivíduo com insuficiência cardíaca. Ter exatamente essa hiperventilação, ter a dispneia durante o exercício. Então é muito importante entender esse mecanismo que justifica não só a resposta reduzida da atividade nervosa simpática no repouso, assim como durante o exercício. Sabe aquele senhor que tem apneia? Por que eu digo senhor? Porque a idade e o envelhecimento também é um dos fatores predisponentes para a apneia obstrutiva do sono. Aquele senhor que tem apneia, que tem hipertensão e que faz uma contração isométrica da musculatura dos dedos para carregar uma sacola, isso já pode ser o suficiente para que haja esse disparo exacerbado da atividade nervosa simpática, culminando no aumento da resistência vascular periférica. E por último, não menos importante, eu gostaria de destacar também o papel da função endotelial. A doutora Sara falou que a hipoxemia e a reoxigenação reduz os níveis de óxido nítrico, assim como aumentam os níveis de endotelina, ou seja, torna o ambiente vascular mais propenso a uma resposta vasoconstritora? Pois bem, se esses mesmos indivíduos forem submetidos à prática de exercício físico, haverá um aumento da redistribuição do fluxo sanguíneo, principalmente para a musculatura. E isso foi observado nesse estudo, mostrando que indivíduos com apneia obstrutiva do sono e insuficiência cardíaca após o protocolo de exercício aumentaram o fluxo sanguíneo muscular. É muito interessante esse estudo porque eles fizeram 4 meses apenas de controle clínico e do 4º mês ao 8º mês foram submetidos ao protocolo de exercício. O que a gente observou? Nos primeiros 4 meses não houve alteração, mas a partir do momento que os indivíduos foram submetidos ao protocolo, houve um aumento do fluxo sanguíneo muscular, de certa forma, inferindo um aumento da resposta vasodilatadora. E, por último, não menos importante, nós observamos que os pacientes, agora apenas com apneia obstrutiva do sono, quando expostos ao exercício físico isométrico a 30% da contração voluntária máxima, o fluxo sanguíneo era relativamente baixo. No entanto, percebam que após os 4 meses de exercício, olha o que aconteceu com o fluxo sanguíneo muscular. Houve um aumento da resposta vasodilatadora, seja através do aumento de óxido nítrico, seja pela redução de endotelina, seja pelo aumento da óxido nítrico endotelial sintase, assim como pelo aumento da superóxido desmutase, aumentando dessa forma a biodisponibilidade da óxido nítrico endotelial sintetase. Então vejam quão impactante isso é. Esse estudo, eu falo que é um divisor de águas, porque ele mostra muita realidade do nosso paciente. Eles compararam 3 grupos. Um grupo que só usou CPAP, que é o padrão ouro, indiscutivelmente, o paciente tem apneia, principalmente apneia moderada e grave, a indicação é de CPAP. Perfeito? Um grupo que só perdeu peso,
e um grupo que perdeu peso com atividade física e o uso do CPAP. Olha só o que aconteceu do ponto de vista da sensibilidade da insulina. Não foi já discutido que o indivíduo com apneia obstrutiva do sono ele apresenta um aumento da resistência da insulina, uma tolerância reduzida à glicose? Pois bem, turma. E vejam que o tempo de duração do protocolo está intimamente relacionado à magnitude das respostas, incluindo a resposta da resistência à insulina. Vejam que o grupo que só fez o tratamento com CPAP, praticamente não houve alteração em relação à resistência à ação da insulina. Por outro lado, nós observamos que o grupo que apenas perdeu peso apresentou uma resposta significativa, mas o grupo que utilizou o CPAP e que perdeu peso com a realização de exercício físico foi o grupo que maior apresentou uma responsividade em relação ao aumento da sensibilidade da ação da insulina. Eu gostaria de destacar aqui o papel do exercício físico na resistência à ação da insulina, já que existem diretrizes que classificam a síndrome metabólica, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que utiliza como critério exatamente a resistência à ação da insulina. Então, esse indivíduo que faz exercício físico e que tem a síndrome Z, o que é a síndrome Z? É a síndrome metabólica associada à apneia obstrutiva do sono. Ele irá obter uma melhora em relação ao aumento da sensibilidade à ação da insulina. Mas vale destacar novamente, esse indivíduo, para emagrecer, ele precisa fazer déficit calórico, em torno de 400 a 500 quilocalorias. Quando a gente analisa os níveis de triglicérides, olha só o que acontece. Tem inclusive um pesquisador muito bom aqui nessa sala sobre triglicerídeos HDL. 2, né? Muito prazer em recebê-los aqui na minha palestra, Dr. Pedro e Dr. Francis. Mas vejam que esses indivíduos que fazem atividade física associada à perda de peso pela dieta hipocalórica, associado ao uso do CPAP, foi o grupo que maior apresentou queda nos níveis de triglicérides. Então vejam que o tratamento, eu sou o primeiro a levantar aqui a bandeira que nós devemos fazer exercício físico, nós devemos fazer atividade física. Mas de nada adianta só fazer atividade física se não há um controle alimentar, se não há um tratamento com o CPAP. Não devemos ser radicais. E esse estudo vem para demonstrar exatamente isso. Assim como aquele profissional que infelizmente só prescreve o CPAP, olha só o que a gente observa, pessoal, um resultado pífio, não expressivo, quando a gente compara o tratamento com o CPAP, assim como o tratamento com mudanças no estilo de vida. E esse outro estudo clássico mostrou que, após o protocolo de exercício físico, sendo que a amostra era composta de indivíduos com síndrome metabólica, ou seja, pelo menos os 3 fatores que caracterizam a síndrome metabólica, após a realização deste protocolo, foi observado uma redução do número de fatores que caracterizam a síndrome metabólica, seja a redução da pressão arterial, seja a redução da glicemia, seja a redução de triglicéridos ou o aumento do HDL, assim como o aumento da glicemia e a alteração da circunferência abdominal. Vejam que, além de reduzir o número de fatores que compõem a síndrome metabólica, esse estudo também mostrou que houve uma redução do número de indivíduos que foram submetidos ao protocolo que deixaram de ter pelo menos os 3 fatores que compõem a síndrome metabólica. Ou seja, houve uma redução de aproximadamente 40% dos indivíduos que inicialmente tinham o diagnóstico de síndrome metabólica, que após esse período houve uma redução. E apenas para trazer dados quantitativos, houve uma redução da circunferência abdominal em torno de 6 centímetros, uma redução da glicemia em torno de 8 miligramas por decilitro, assim como houve uma redução da pressão arterial sistólica e diastólica. Isso justifica o porquê que 40% desses indivíduos deixaram de ser classificados como portadores de síndrome metabólica.
Sem falar também que esses indivíduos também apresentaram redução expressiva do índice de apneia e hipopneia, ou seja, havendo ajustes que favoreceram a redução da gravidade do IH, da apneia obstrutiva do sono, assim como da própria síndrome metabólica. E vocês lembram daquele paciente que fora submetido ao protocolo de exercícios físicos lá na nossa cidade? Esse indivíduo, na verdade, foi um estudo que ainda está ocorrendo, mas um desses indivíduos, eles foram submetidos ao exercício físico composto de exercícios cíclicos de metabolismo predominantemente aeróbio, sendo que esses exercícios aeróbios compuseram uma frequência entre 5 a 7 vezes na semana, com uma duração entre 30 minutos a 60 minutos por sessão, com intensidade variando entre o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório, sendo que é possível também fazer o controle através da frequência cardíaca de reserva, entre 50% a 80% da frequência cardíaca de reserva. E quando exposto ao treinamento de intensidade elevada, de fato, o treinamento intervalado de alta intensidade, foi utilizado o protocolo acima do segundo limiar ventilatório, ou então acima de 80% da frequência cardíaca de reserva, associado ao exercício resistido, composto de 5 a 8 exercícios, tanto exercícios de membros superiores assim como de membros inferiores, a frequência de 2 a 3 vezes na semana, sendo que cada um desses exercícios eram realizados entre 3 a 4 séries, com o número de repetições flutuando entre 8 a 12 repetições, e muitas vezes para ajuste de carga, podendo exceder até 15 repetições, com intervalo entre 45 segundos a 120 segundos, ou seja, 45 a 2 minutos de descanso. E o que aconteceu, pessoal? É um homem, 52 anos, e quando a gente analisa os valores pressóricos, houve uma queda de 8 milímetros de mercúrio na sistólica, uma queda de 6 milímetros de mercúrio à diastólica. Então, o primeiro fator que ele tinha para caracterizarmos a síndrome metabólica, ela deixou de existir, ele foi reclassificado, lembrando que a classificação é igual ou superior a 130 a 85. Quando a gente analisa a glicemia, saiu de 117 para 110. Houve uma redução expressiva? Sim, houve, mas ainda não é um fator que podemos caracterizar como fora da classificação da síndrome metabólica. No entanto, foi um valor que, do ponto de vista clínico, é extremamente relevante. Do ponto de vista do HDL, houve um discreto aumento de 38 para 43, um aumento de 5 unidades, 5 miligramas por decilitro. Houve uma redução discreta do IMC, de 31,2 para 30,4, apesar de valores absolutos terem sido discretos, é importante salientar que a mínima queda de IMC já impacta diretamente na redução do índice de apneia e hipopneia. Então, apesar de ser discreto, foi algo relevante do ponto de vista da clínica da apneia obstrutiva do sono. Mas esse é extremamente importante, a circunferência de cintura, já que a circunferência de cintura está intimamente relacionada não só aos fatores mecânicos em relação à obstrução, à dificuldade, o prejuízo em relação à expansão diafragmática, assim como do ponto de vista inflamatório. A gente sabe muito bem que o aumento de tecido adiposo, principalmente na região visceral, aumenta-se muito níveis de TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, assim como a redução de adiponectina. E a gente sabe muito bem que isso está intimamente relacionado exatamente à resistência à insulina. Então, essa queda da circunferência da cintura impacta diretamente nos resultados mecânicos, assim como metabólicos. O IH, vejam, ele partiu de um IH de 34 para 27. Ele normalizou? Não, ele não normalizou. Mas ele mudou a gravidade da doença, mudou-se a classificação da doença. Ele deixou de ser apneico grave e hoje ele é apneico moderado.
Pô, Renan, mas não deixou de ser tudo bem. Mas isso já é um grande avanço do ponto de vista sistêmico, quando a gente analisa a fisiopatologia da doença, assim como dos fatores de risco cardiometabólicos. Assim como melhorou também a qualidade de sono avaliada através do questionário de Pittsburgh. E também apresentou uma melhora em relação à escala de sonolência excessiva. Sabe aquele indivíduo que tem apneia em qualquer momento, durante uma viagem, após o almoço, parado, sem fazer nada, ele acaba dormindo e roncando? Pois bem, essa escala diz exatamente sobre isso. O que a gente observou foi uma queda da sonolência excessiva diurna. Lembrando que o cutoff da escala de Epworth é exatamente 10. Então, ele amenizou essa sonolência excessiva diurna, que é um dos sintomas clássicos do paciente com apneia obstrutiva do sono. E não menos importante, ele se tornou um indivíduo fisicamente ativo. Então vejam que tudo aquilo que a gente falou, eu e a Sara nós falamos sobre metabolismo, sobre citocinas pró-inflamatórias, sobre quimiorreflexo, barorreflexo, ergorreflexo, enfim, tudo isso convergeu para a clínica do nosso paciente. Então vejam o papel, o poder do exercício físico sendo bem prescrito no desfecho de um paciente com apneia obstrutiva do sono associado a síndrome metabólica ou fatores de risco isolados e que muitas vezes pode culminar até mesmo num desfecho como um evento cardiovascular ou a insuficiência cardíaca, como o trabalho apresentado pela professora doutora Linda Ueno e que, por sua vez, eu tive o prazer inenarrável de ser orientado por ela. Dessa forma, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, é indescritível a possibilidade de estar aqui com os senhores, discutindo sobre exercício físico, na presença de grandes mestres da educação física, da fisiologia. É uma coisa que arrepia, né? Parece a primeira vez que eu estou no palco aqui de novo. Como a doutora Sara falou, há 11, 12 anos, estou ficando velhinho, né? Há 11 anos atrás, eu estava aí no lugar de vocês, apresentando minha iniciação científica, e hoje falar sobre aquilo que me trouxe para essa área é muito gratificante. E eu trago essa foto para vocês. É meu pai, ele sempre me incentivou em relação ao exercício físico. Se eu estou na educação física, foi por ele, foi pela minha mãe. E eu lembro quando eu falei que eu ia fazer educação física, ele falou: você quer fazer educação física? Tá, faz. Mas dê o seu melhor. Não queira ser melhor que o outro, que o próximo. Mas o Renan de hoje que seja melhor que o Renan de ontem. Porque isso faz as coisas mudarem. Mas para estar aqui, para chegar até aqui, as coisas não foram fáceis. Eu gosto de trazer essa frase de Theodore Roosevelt, em que ele falava que mar calmo não se faz um bom marinheiro. E é verdade. A nossa vida, a gente se destaca, a gente cresce, a gente evolui com estresse. E eu gosto de trazer essa analogia para o campo do exercício físico. Por quê? Como que a gente faz para aumentar a nossa força? Para aumentar a nossa capacidade cardiorrespiratória? Para aumentar o alongamento, a flexibilidade das nossas articulações musculares? Como que a gente faz? Todos vocês sabem que é através de um estresse. É através do estresse controlado, mas é através do estresse. E a nossa vida é assim também, pessoal. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa ser colocado à prova. Muitas vezes a gente vai sair do nosso laboratório, a gente vai sair da nossa aula, a gente vai sair do nosso dia a dia muito chateado por alguma coisa que não deu muito certo. Mas saibam que isso, quando bem interpretado, fará nós crescermos, não só como profissionais, assim como pessoas. E esse homem foi o responsável para me fazer chegar até aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Daniela, muito obrigado pela oportunidade. Você não tem noção da emoção que é estar aqui e da oportunidade que é chegar a esse momento. Muito obrigado, pessoal.